Boa noite a todos. O vereador Marco Aurélio vai fazer a leitura bíblica. O triunfo da graça de Deus. Que diremos, então, que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. O que significa ser cristão? Como uma pessoa cristã deveria ser? Creio que essas são perguntas que cristãos fazem ao longo de sua vida de fé. Romanos 7 dá uma boa ideia do que significa ser uma pessoa cristã e como essa vida se parece. Para entendermos o que Paulo quer dizer, é preciso lembrar que a lei e a fé são princípios opostos. A lei leva à morte e a fé à vida. Mas qual é o lugar da lei na vida cristã? O ponto principal que Paulo quer lembrar é que, por causa da fé em Cristo, fomos libertados das condenações da lei. A morte de Cristo nos libertou. É disso que trata a vida cristã, o triunfo da graça de Deus. Paulo deixou bem claro que a lei não pode trazer vitórias sobre o pecado e a morte. Uma vez que o pecado é definido e até promovido pela lei, pois só conhecemos o pecado por causa da lei que o condena. Peço a todos que se coloquem de pé para entoarmos o hino nacional. Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá
bárbaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol resplandecem, pátria amada, Brasil. Almir Afonso Fritzen. Presente. Andréia Guise, presente. Diego Eduardo Stange. Presente. Donaldo Selen. Presente. Édio Sartori. Presente. Ivanildo Kerkov. Presente. Marco Aurélio Boina. Presente. Rosângela Krieger. Presente. Soimar Rockenbach. Presente. Senhor presidente, há quórum para o início da presente sessão ordinária. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido nesse momento a primeira secretária da mesa, a vereadora Rosângela Krieger, para fazer a leitura do resumo da ata da sessão anterior. Ata número 4 da sessão ordinária número 4 da Câmara Municipal de Maripá, Estado do Paraná, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023, às 18 horas. Presidência, Diego Eduardo Stange. Secretárias, Rosângela Krieger e Andréia Guise. Na sessão ordinária da Câmara de Vereadores, em 27 de 2 de 2023, foi lido um projeto de lei do Poder Executivo que solicita autorização para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2023 até a importância de R$ 109 mil, referente à rúbrica orçamentária para implementação da operação de crédito junto à Agência de Fomento do Paraná. Lido o ofício 263/23 de autoria do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, referente à prestação de contas do Poder Executivo do município de Maripá. Exercício financeiro de 2021, opinando pela regularidade das contas, lidas ainda 6 indicações que solicitavam, respectivamente, pavimentação com pedras irregulares na rodovia municipal MR 451, distrito de Pérola Independente. Recapeamento asfáltico sobre pedra irregular na rodovia municipal MR 200, na linha Kennedy, interior do município. Pavimentação com pedras irregulares na MR 409, na linha Rio Azul. Instalação de internet livre no Centro de Convivência da Terceira Idade de Vila Candeia. Pavimentação asfáltica na rodovia municipal MR 210, linha Harmonia em Pérola Independente. E implementação do projeto Maripá Mais Segura, com instalação de totens com câmeras de segurança em pontos estratégicos nas vias públicas nos distritos de Pérola Independente, Vila Candeia e na sede do município. Lido também um convite para o segundo encontro de veículos antigos, que acontecerá no dia 11/3 de 2023, no Centro de Eventos Amarelão. A ata na íntegra está em discussão. Como não há manifestações contrárias, considero a ata aprovada. Convido nesse momento a primeira secretária, a vereadora Rosângela Krieger, para fazer a leitura da matéria constante em pauta do expediente da presente sessão ordinária. Mensagem número 005/2023, de 6 de março de 2023. Senhor presidente, senhores vereadores.
apresentamos a apreciação desta ilustre Casa de Leis o presente projeto de lei, que tem o propósito de ratificar o protocolo de intenções de consórcio intermunicipal de assistência social do Oeste do Paraná, CIASOP. Os consórcios públicos intermunicipais passaram a se constituir a partir dos anos 90, como um importante instrumento de política pública para o desenvolvimento econômico e melhorias no sistema de saúde, saneamento, meio ambiente, entre outros. Tais objetivos implicam em crescente pressão de recursos financeiros para os entes federados, sobretudo para o ente municipal que teve que assumir a partir da nova Constituição de 1988, uma série de compromissos que antes eram financiados fundamentalmente pelo governo central. Esse movimento ficou caracterizado como sendo de transferências de competências, que, acompanhado de uma transferência de receitas em proporção inferior às novas obrigações assumidas e a uma rígida política financeira capitaneada pela chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, obrigou a que os entes municipais buscassem novas formas de financiamento. Uma dessas formas se constitui nos consórcios públicos. Nesse quadro surgem os consórcios públicos intermunicipais como forma de prover localmente os bens e serviços públicos de forma ágil e desburocratizada. A principal vantagem que o consorciamento pode oferecer aos entes municipais reside na obtenção de escalas, tanto no que tange a recursos financeiros como de material, sem a qual cada município isoladamente não teria como atingir diante desse contexto. A Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, AMOP, em Assembleia Geral, deliberou pelo estudo, análise e elaboração de proposta de consorciamento com viés multifinalitário para o desenvolvimento e execução de programas de interesse comum. Assim sendo, propõe-se a criação do Consórcio Intermunicipal de Assistência Social do Oeste do Paraná, CIASOP, mediante adesão do ente municipal ao protocolo de intenções em anexo e sua ratificação pela Câmara de Vereadores. Deve-se levar em conta a previsão constitucional de igualdade formal e os mecanismos jurídicos e políticos visando alcançar a igualdade material, depreendendo-se que o poder público possui obrigação de enfrentar a desigualdade de gênero e a violência doméstica e familiar que dela resulta. Nesse sentido, em casos de maior gravidade e urgência em que a mulher se encontra em situação de grave risco de vida, exige-se atuação comprometida do poder público, não somente para amenizar as situações apresentadas, mas também para prevenir que elas se agravem. De acordo com o documento que orienta a política de abrigamento nacional, diretrizes nacionais de abrigamento, as mulheres em situação de violência, o conceito de abrigamento diz respeito à gama de possibilidades, serviços, programas, benefícios, de acolhimento provisório destinado a mulheres em situação de violência, violência doméstica, familiar contra a mulher, tráfico de mulheres, etc., que se encontrem sob ameaça e que necessitem de proteção em ambiente acolhedor e seguro. O abrigamento, portanto, não se refere somente aos serviços propriamente ditos, albergues, casas-abrigo, casas de passagem, casas de acolhimento provisório de curta duração, mas também inclui outras medidas de acolhimento que podem constituir-se em programas de benefício eventual para os casos de vulnerabilidade temporária,
que assegurem o bem-estar físico, psicológico e social das mulheres em situação de violência, assim como sua segurança pessoal e familiar. Nesse sentido, na lógica de regionalização dos serviços municipais, os municípios constituídos através de consórcio intermunicipal, a partir de uma série de critérios, contribuirá com os municípios consorciados na sua área de abrangência para plena atenção à mulher em situação de violência, mediante contraprestação municipal, a partir das orientações do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência e da articulação da Câmara Técnica Estadual. Portanto, se celebra o presente consórcio intermunicipal para, inicialmente, disponibilização e implantação de vagas de acolhimento para mulheres em situação de violência doméstica. A minuta do projeto de lei foi devidamente aprovada pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Considerando o excepcional interesse público na matéria em comento, bem como a relevância, solicito ao nobre presidente a convocação de sessão extraordinária, nos termos da lei orgânica no município de Maripá, para apreciação em regime de urgência, com a finalidade de deliberar a matéria constante do projeto, ora encaminhado, vez que o prazo para o município ratificar o protocolo de intenções termina dia 15 de março de 2023. Por esta razão, requisitamos aos nobres vereadores que a presente preposição seja recebida e analisada, seguindo os trâmites legais, constitucionais e regimentais, com a costumeira atenção dessa excelsa Casa de Leis, pugnando-se pela sua aprovação. Colocamos-nos à disposição dessa Casa de Leis, desde logo representantes do Poder Executivo local, para prestarem todas as informações e esclarecimentos que eventualmente se fizerem necessários sobre a matéria. Respeitosamente e atenciosamente, Rodrigo André Chanoski, prefeito. Projeto de Lei Ordinária número 05/2023 do Poder Executivo Municipal, baixe-se a ordem do dia da presente sessão para discussão e votação do requerimento do Executivo Municipal para tramitação em regime de urgência. Mensagem número 006/2023, de 6 de março de 2023. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminho por intermédio de Vossa Excelência para apreciação desta Egrégia Câmara Municipal o projeto de lei supramencionado que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo do município de Maripá, correspondente ao exercício financeiro de 2023 e da outras providências. O presente projeto de lei visa o atendimento do dispostos no início X do artigo 37 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 4 de junho de 1998, no que se refere à revisão geral anual dos servidores públicos. A Lei Complementar número 27, de 24 de outubro de 2006, assegura a data base dos servidores municipais em 1º de março de cada ano. Artigo 8. A revisão geral do vencimento básico e a reposição em decorrência de alteração do poder aquisitivo da moeda far-se-á sempre na mesma data, sem distinção de índices entre os servidores públicos. Primeiro, a data base para a revisão geral de que trata este artigo será o dia 1º do mês de março, respeitado o artigo 141 desta lei. Artigo 141. A data base de todas as categorias funcionais da administração, direta e indireta, é o dia 1º de março de cada ano. Com relação à reposição dos subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, a Lei número
1202, de 9 de dezembro de 2020, estabelece. Artigo 2. A concessão da reposição da perda do poder aquisitivo dos subsídios fixados por esta lei será apurado anualmente com base nos índices oficiais fornecidos pela IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, do IBGE, na mesma data aplicado aos servidores municipais de Maripá. Parágrafo único. A reposição de que trata o caput deste artigo será formalizada por lei de iniciativa de cada órgão competente, aprovado pelo plenário da Câmara e sancionado pelo prefeito municipal. Assim, a revisão geral anual do exercício 2023 será um montante de 7,00%, garantido aos servidores públicos a aplicação dos índices inflacionais IPCA e IBGE. Janeiro a dezembro de 2022, menos 5,79%. E reajuste, aumento real de 1,21%, de sorte a manter o poder aquisitivo da remuneração. Excelentíssimo senhor Diego Eduardo Stange, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Maripá, Paraná. Para os agentes políticos, na forma da Lei nº 1202/2020, somente será concedida a reposição inflacionária do IPCA e IBGE, corresponde a 5,79%. Ainda o valor da referência de insalubridade e periculosidade, utilizado para o cálculo do adicional de insalubridade e periculosidade, será reajustado em 7%. Nos termos do 3º do artigo 90 da LC número 27/2006, que estabelece que o valor de referência poderá ser atualizado anualmente por lei, na mesma data e índice utilizado na revisão geral anual dos servidores públicos municipais. Assim, o valor de referência de insalubridade e periculosidade passará para R$ 1.296,84. Por fim, com relação aos cargos de agente comunitário de saúde e agente de endemias, a revisão geral anual, atendendo à emenda constitucional número 120 de 5 de maio de 2022, fará com que o vencimento inicial seja equivalente a 2 salários mínimos. Pisa-se que, considerando a sinalização que o salário mínimo poderá novamente alterado em maio de 2023, solicitamos autorização legislativa para que isso ocorrer a concessão do ajuste do vencimento básico inicial possa ser realizado por decreto até o limite previsto na EC 120/2022, 2 salários mínimos. Considerando o excepcional interesse público na matéria em comento, bem como sua relevância, solicito ao nobre presidente a convocação de sessão extraordinária, nos termos da Lei Orgânica do Município de Maripá, para apreciação em regime de urgência, com a finalidade de deliberar a matéria constante do projeto, ora encaminhado para possibilitar o pagamento da remuneração dos servidores relativa ao mês de março de 2023, pagamento até o dia 5º dia útil de abril de 2023, já com a revisão geral. Desta feita, visando o cumprimento dos dispositivos legais vigentes, é que solicitamos a compreensão dos nobres vereadores quanto à matéria em pauta. Na oportunidade, expressamos votos de elevada consideração e apreço e colocamos-nos à inteira disposição para maiores esclarecimentos.
Rodrigo André Chanoski, prefeito. Projeto de Lei Ordinária número 07/2023 do Poder Executivo Municipal baixa-se em ordem do dia da presente sessão para discussão e votação do requerimento do Executivo Municipal para tramitação em regime de urgência. Justificativa ao projeto de lei número 001/2023. Conforme determinação constitucional, o artigo 51, inciso 4 da CF/88, acolhida em nossa lei orgânica no artigo 64, compete privativamente ao Poder Legislativo a iniciativa de lei concedendo a revisão geral anual, na mesma data e no mesmo índice daquele concedido pelo Executivo, atendendo ainda à disposição regimental, compete à mesa diretiva da Câmara Municipal a iniciativa de lei desta natureza. O presente projeto de lei corresponde, no âmbito do Poder Legislativo, ao projeto de lei número 7/2023 do Poder Executivo Municipal, em trâmite perante esta Casa de Leis, qual concede a revisão geral anual da remuneração dos servidores efetivos, comissionados e função gratificada do Poder Executivo Municipal. Desta forma, os mesmos índices serão aplicados aos servidores efetivos, comissionados e função gratificativa do Poder Legislativo Municipal. A recomposição das perdas inflacionárias mediante iniciativa de lei é um direito de todos os servidores, considerando o excepcional interesse público na matéria em comento, bem com sua relevância, solicitamos a convocação de sessão extraordinária nos termos da Lei Orgânica do município de Maripá para apreciação em regime de urgência, com a finalidade de deliberar a matéria constante do projeto, ora encaminhado para possibilitar o pagamento da remuneração dos servidores corrente mês já com revisão geral. Câmara do Município de Maripá, em 6 de março de 2023. Presidente Diego Eduardo Stange, secretária Rosângela Krieger, segunda secretária Andréa Guise. Projeto de Lei Ordinária número 01/2023 do Poder Legislativo Municipal baixa-se a ordem do dia da presente sessão para discussão e votação do requerimento do Legislativo Municipal para tramitação em regime de urgência. Justificativa ao projeto de lei número 002/2023. Conforme determinação constitucional do artigo 51, inciso 4 da CF 88, acolhida em vossa lei orgânica no artigo 64, compete privativamente ao Poder Legislativo a iniciativa de lei, concedendo a revisão geral anual na mesma data e no mesmo índice daquele concedido pelo Executivo. Atendendo ainda à disposição regimental, compete à mesa diretiva da Câmara Municipal a iniciativa de lei desta natureza. O presente projeto de lei corresponde, no âmbito do Poder Legislativo, ao projeto de lei número 7/2023 do Poder Executivo Municipal, em trâmite perante esta Casa de Leis, cujo qual concede revisão geral anual da remuneração dos servidores efetivos, comissionados e função gratificada do Poder Executivo Municipal. Desta forma, os mesmos índices serão aplicados aos vereadores e presidente da Câmara. Importante frisar que o percentual de 5,79% que será concedido sobre o subsídio dos vereadores e presidente da Câmara não se trata de aumento, e sim de recomposição das perdas inflacionárias reflexivas sobre o subsídio correspondente à inflação medida pelo IBGE, no período de janeiro a dezembro de 2022. Daí inferir-se que o presente projeto de lei não fere o disposto do artigo 39, parágrafo da 4º da Constituição Federal, pois a recomposição das perdas salariais não é gratificação ou um plus sobre o subsídio dos vereadores,
Pelo contrário, trata-se de um direito a fim de que os agentes políticos tenham recompostas as perdas dos seus subsídios desencadeados pela inflação. Aliás, assim ou fosse a vedação constitucional é expressa ao seu descumprimento, acarretaria crime de responsabilidade aqueles que percebem tal vantagem. A recomposição das perdas inflacionárias mediante iniciativa de lei é um direito dos agentes políticos que ocupam cargos eletivos ou não. Considerando o excepcional interesse público na matéria em comento, bem como sua relevância, solicitamos a convocação de sessão extraordinária nos termos de lei orgânica do município de Maripá, para apreciação em regime de urgência, com a finalidade de deliberar a matéria constante do projeto, ora encaminhado para possibilitar o pagamento da remuneração do corrente mês já com a revisão geral. Câmara do Município de Maripá, em 6 de março de 2023. Presidente Diego Eduardo Stange, primeira secretária Rosângela Krieger, segunda secretária Andréia Guise. Projeto de Lei Ordinária número 02/2023 do Poder Legislativo Municipal. Baixa-se a ordem do dia da presente sessão para discussão e votação do requerimento do Legislativo Municipal para tramitação em regime de urgência. Emenda modificativa número 01 ao projeto de lei 02/2023. Matéria: Projeto de Lei Ordinária número 02/2023. Origem: Executivo Municipal. Enviado ao Poder Legislativo em 22/2/2023. Relatório: Aos 22 de fevereiro de 2023, foi remetido ao Poder Legislativo Municipal de Maripá, pelo Poder Executivo, Projeto de Lei Ordinária número 02/2023 para sua apreciação e votação. Emenda: Os membros da Comissão do Legislativo de Legislação e Redação resolvem apresentar a seguinte emenda ao prefeito: projeto de lei nos termos do artigo 125, inciso 1, do Regimento Interno, modificando o que segue. Emenda modificativa ao projeto de lei número 02/2023. O artigo 2 do projeto de lei número 02/2023 passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 2º. Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024. Propõe aos membros infrafirmados a modificação do artigo 2 do projeto de lei em apreciação. Câmara do Município de Maripá, em 2 de março de 2023. Presidente Andréia Guise, relator Soimar Rockenbach. Emenda modificativa número 01/2023, de autoria da Comissão de Legislação e Redação. Baixa-se a ordem do dia da presente sessão para apreciação. Moção de pesar número 1/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara do Município de Maripá, Estado do Paraná. Moção de pesar pelo falecimento do ex-deputado estadual Duílio Genari. Os vereadores que esta subscrevem requerem que, após a tramitação regimental e ouvido este douto plenário, seja consignada a presente moção de profundo pesar aos familiares pelo falecimento do ex-deputado estadual Duílio Genari, ocorrido na noite da última quinta-feira, 2 de março de 2023, aos 85 anos de idade, na cidade de Toledo, Paraná. Duílio tinha uma longa caminhada política, foi vereador, prefeito e deputado estadual em 50 anos de vida pública. Nascido na cidade de Veranópolis, no Rio Grande do Sul, em 10 de maio de 1937, Duílio Genari mudou-se com a família para o oeste paranaense, aos 15 anos, durante o período de colonização daquela região. Casado com Azélia e pai de 3 filhos, Duílio ingressou na Câmara de Vereadores de Toledo em janeiro de 1973, para não mais deixar a vida pública. Em 1975, foi eleito presidente do Legislativo
Em 1976, se elegeu prefeito de Toledo, municipal que administrou em 1977 a 1982. Em maio de 1982, assumiu como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, ALEP. Em 1986, ficou na primeira suplência e assumiu a vaga em março de 1990, permanecendo até agosto daquele ano, quando então disputou a eleição pelo PFL e foi eleito. Duílio Genário se reelegeu 4 anos mais tarde, já pelo PP. No fim de 1995, filiou-se ao PPB e ocupou o cargo de líder da bancada em 1996. Em 1998, conquistou o 4º mandato como deputado estadual e nas eleições de 2002 repetiu o desempenho eleitoral e manteve a cadeira no Legislativo Estadual. Seu 6º mandato chegou nas eleições de 2006, 2007 a 2011. Duílio Genário foi cidadão honorário dos municípios de Toledo, Assis Chateaubriand, Formosa do Oeste, Iguatu, Maripá, Nova Santa Rosa, Quatro Pontes, Tupanci. Na legislatura encerrada em 31 de janeiro de 2011, foi presidente da Comissão de Tomadas de Contas e vice-presidente da Comissão de Fiscalização. Despediu-se na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná em 2014. A Câmara do Município de Maripá, no uso de suas atribuições legais e regimentais, acatando a proposição, envia a seguinte moção legislativa de pesar. É com este sentimento que os vereadores apresentam a presente moção de pesar à autoridade acima nominada. Nos termos do artigo 145 do Regimento Interno desta Casa de Leis, para demonstrar a sua gratidão pelos serviços prestados e contribuição no desenvolvimento econômico e social de Maripá, externando sinceros sentimentos à família enlutada. Sala das Sessões, em 6 de março de 2023, Diego Eduardo Stange, vereador, Andréa Guise, vereadora, Soimar Roque, vereador, Almir Afonso Fritzen, vereador, Marco Aurélio Boina, vereador, Evanildo Kerkoven, vereador, Edio Sartori, vereador, Donaldo Selenk, vereador e Rosângela Krieger, vereadora. Moção de pesar número 01/2023 de todos os vereadores do Poder Legislativo Municipal. Baixa-se em ordem do dia da presente sessão para apreciação. Indicação número 21/2023. Autoria Donaldo Selenk. Ementa. Solicita a reforma e ampliação da Casa do Artesão na Praça das Orquídeas, na sede do município de Maripá. Teor. Nos termos regimentais vigentes, o vereador indica seja oficiado o senhor prefeito municipal para que, por intermédio da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos, estude a viabilidade de realizar a reforma e ampliação da Casa do Artesão, localizada na Praça das Orquídeas, centro da cidade de Maripá. Justificativa. A reforma da Casa do Artesão é imprescindível, considerando a movimentação e visita de turistas que por lá circulam. A reforma, a ampliação daquele espaço com uma arquitetura mais moderna, ampla, pode ser uma espécie de vitrine, cartão de visita do município, com a comercialização de produtos produzidos por maripaense, tornando o ambiente mais espaçoso, prático, atrativo, de forma a abrigar inclusive os feirantes do município de Maripá, contribuindo com o desenvolvimento da produção de hortifrutigranjeiros. Em 6 de março de 2026, Donaldo Selenk, vereador. Indicação número 21/2023, de autoria do vereador Donaldo Selenk, oficia-se como requer. Indicação número 22/2023, autoria Donaldo Selenk. Ementa. Solicita a construção de área coberta em frente às escolas municipais de Maripá, com acesso de um lado para o outro da rua, alcance para a proteção do corpo discente e docente. Teor. Nos termos regimentais vigentes, o vereador indica seja oficiado o senhor prefeito municipal
para que, por intermédio da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos, estude a viabilidade de construção de área coberta em frente às escolas municipais de Maripá, com acesso de um lado para o outro das ruas, alcance para a proteção do corpo discente e docente. Justificativa. Considerando os dias chuvosos, como tem ocorrido nos últimos dias, faça necessária a construção de cobertura moderna e útil que permita o embarque e desembarque das crianças e facilite a saída e entrada vindo, beneficiar a todo o corpo discente e docente, evitando problemas em dias de chuvas. Donaldo Sênic, vereador. Indicação número 22/2023, de autoria do vereador Donaldo Selin, oficia-se como requer. Indicação número 23/2023, autoria Donaldo Selin. Ementa. Solicita a remodelação total do encontro das avenidas General Canabaro e Farrapos na sede do município de Maripá. Teor. Nos termos regimentais vigentes, o vereador indica que seja oficiado o senhor prefeito municipal para que, por intermédio da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos, estude a viabilidade de realizar remodelação total com uma área elevada e construção de rotatória no centro das avenidas General Canabaro e Farrapos, na sede do município de Maripá. Justificativa. Considerando a movimentação do encontramento das citadas avenidas, é comum os motoristas ficarem em dúvida sobre a preferencial, de forma que a construção de uma área elevada em todo aquele espaço com a construção uma rotatória ao centro facilitaria o trânsito no momento do encontro das avenidas, podendo inclusive ser afixado qualquer espécie de monumento destacando o turismo. Em 6 de março de 2023, Donaldo Sênic, vereador. Indicação número 23/2023, de autoria do vereador Donaldo Selin, oficia-se como requer. Indicação número 24/2023, autoria Diego Eduardo Stange. Emenda. Solicita a reforma da iluminação do gradil e das redes de proteção na cobertura da quadra poliesportiva situada na Praça Esportiva ao lado do Parque de Máquinas da Prefeitura Municipal, na sede do município de Maripá. Teor. Nos termos regimentais vigentes, o vereador indica: seja oficiado o senhor prefeito municipal para que, por intermédio da secretaria competente, estude a viabilidade de realizar reforma da iluminação do gradil e das redes de proteção na cobertura da quadra poliesportiva situada na Praça Esportiva, ao lado do Parque de Máquinas da Prefeitura Municipal, na sede do município de Maripá. Justificativa. A quadra poliesportiva encontra-se danificada, especialmente a tela gradil de proteção lateral e iluminação, após o temporal que atingiu o município de Maripá em abril do ano passado, de forma a prejudicar e impedir a realização das atividades esportivas, considerando que esportes é vida, faz-se necessário a reforma daquela quadra, inclusive com corte de grama, entre outros fins de possibilitar a prática de esportes. É sabido que a atividade esportiva contribui com a qualidade de vida dos usuários. Em 6 de março de 2023, Diego Eduardo Stange, vereador. Indicação número 24/2023, de autoria do vereador Diego Eduardo Stange, oficia-se como requer. Indicação número 25/2023, autoria Diego Eduardo Stange. Ementa. Sugere a instalação de redutores de velocidade na rua Henrique Dias, na altura da quadra número 3, na sede do município de Maripá. Teor. Nos termos regimentais vigentes, o vereador indica seja oficiado o senhor prefeito municipal para que, por intermédio da secretaria competente, estude a viabilidade de instalar um redutor de velocidade na rua Henrique Dias, na altura da quadra número 3, na sede do município de Maripá. Justificativa. Ocorre que nesses locais os condutores costumam empreender alta velocidade, causando perigo aos outros veículos e aos pedestres. Em 6 de março de 2023, Diego Eduardo Stange, vereador. Indicação número 25/2023,
de autoria do vereador Diego Eduardo Stange, oficia-se como requer. Convite: concurso literário da ALOP. O segundo concurso literário da ALOP, promovido pela Academia de Letras do Oeste do Paraná, ALOP, tem como objetivo incentivar a produção literária no âmbito estadual Paraná. Modalidades: crônica e poema. As inscrições serão exclusivamente por e-mail, de 1º a 31 de março de 2023. Só podem participar escritores residentes no estado do Paraná, que possuírem maioridade civil até a data da premiação. Os trabalhos deverão ser apresentados em língua portuguesa. O tema é livre e a inscrição é gratuita. O envio de cada obra deverá ser feito para os e-mails alopcronica@gmail.com e alopsoneto@gmail.com. A premiação será realizada no dia 29 de abril de 2023, no auditório da Prefeitura de Assis Chateaubriand, Paraná, com prêmio em dinheiro de R$ 500 para os primeiros lugares, R$ 300 para os segundos lugares, R$ 200 para os terceiros lugares e outras menções. Edital completo na página do Facebook da ALOP, no site da Câmara de Maripá. Dúvidas poderão ser enviadas ao e-mail alopo.contato@gmail.com. Assis Chateaubriand, 25 de fevereiro de 2023. José Garcia de Souza, presidente, Isabel Cordeiro dos Santos Nunes, secretária. Convite para o segundo concurso literário da ALOP, Academia de Letras do Oeste do Paraná, arquiva-se. Convite: Encontro Municipal de Mulheres 2023, 8 de março, às 19 horas, Salão de Festa Comunidade Católica. Retire seu ingresso gratuitamente nos seguintes locais: Prefeitura Municipal, Secretaria de Assistência Social, CRAS, Subprefeitura de Candeias, Subprefeitura de Pérola Independente. Transporte: haverá transporte para quem mora nos distritos com saída. Às 18h30, Praça de Pérola Independente. 18h40, Posto de Saúde de Candeia. Programação para as mulheres maiores de 18 anos que residem no município de Maripá. Maripá, Secretaria de Assistência Social. Convite: Encontro Municipal de Mulheres 2023, arquiva-se. Senhor presidente, não há mais matéria em pauta do expediente para leitura nesta sessão. Como não há mais matéria em pauta do expediente para leitura nesta sessão, concedo espaço aos vereadores inscritos para falar no pequeno expediente. Senhor presidente, está inscrito o vereador Édio Sartori. Concedo a palavra ao vereador Édio. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, munícipes presentes, secretários, diretor Pandini, servidora Aline, doutor Ademir, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais, a minha saudação. Eu comentei na sessão passada sobre diversas ações que nós pretendemos no distrito lá de Pérola, quando se fala na questão lá do cemitério de Pérola. E fico satisfeito que nós recebemos o convite hoje do prefeito municipal para que amanhã nós teremos uma reunião na sala da prefeitura, na sala de reuniões, com os representantes da comissão do cemitério lá de Pérola, demais vereadores, para nós tratarmos o assunto dessa questão. Então, é louvável da parte do prefeito chamar a comissão e os demais vereadores para que nós possamos colocar em prática a execução daquela obra
a gente vem esperando para que nós tínhamos até proposto para a administração que se a prefeitura doasse o material, nós entraríamos com a mão de obra. Mas em conversa, sugeriu que fosse feito um projeto com um visual bem melhor do alambrado do cemitério, da frente, do seu acesso, que será provavelmente em paver, e um portão, né, decente do que aquilo que nós temos lá. Nós tínhamos até um portão razoável, mas veio uma prestadora de serviço lá fazer um serviço no cemitério e acabou arrancando o portão fora, entortando, não teve mais conserto. Então nós esperamos sim que amanhã nós possamos ter um entendimento aí, para que as duas obras que foram comentadas, que nós teremos êxito nessa conversa amanhã com o prefeito municipal e com o secretário de obras. Também eu gostaria de sugerir à administração para que faça um ofício para a Copel, para que eles venham arrumar os postes de iluminação pública, da rede pública, que tem muitos postes bastante inclinados, principalmente para quem vem do acesso secundário, aí vocês podem perceber que tem vários postes inclinados, e não só ali, como eu estava observando, em vários lugares. Então fica um visual muito mais bonito se esse serviço foi feito. Alinhar os postes da iluminação da rede da área urbana do nosso município. Seria isso aí, presidente. Obrigado. Agradeço as palavras do vereador Edio. Senhor presidente, a Vossa Excelência está escrito. Aos nobres vereadores, funcionários da casa, pessoal que nos assiste de casa e, em especial, aos munícipes presentes, muito obrigado, muito boa noite. Quaresmin, satisfação, secretário Marcelo e o pessoal do conselho, satisfação ver vocês aqui, sejam sempre muito bem-vindos. Só fazer um breve comentário sobre as duas indicações, aproveitar a presença aqui do nobre secretário Marcelo. Seria uma lombada na Rua Henrique Dias, pedido direto da população que reside ali. Como às vezes comenta o vereador Ivanildo, o pessoal não gosta de lombada, mas é uma questão de segurança pública, né? Então, pedido de que olhe com atenção lá pela Rua Henrique Dias, está específico, a quadra 03, a altura e que os munícipes pediram por conta de crianças que brincam por ali, o pessoal passa muito rápido. E aproveitando também a oportunidade do nobre secretário, a segunda indicação seria a reforma do campinho, aqui na praça anexo ao pátio de máquinas, que está com a infraestrutura deteriorada desde abril do ano passado, desde aquele temporal, onde a iluminação caiu por cima da grade, estragou a tela, e a grama também, de certa forma, está um pouco abandonada já. Pode até cogitar, talvez, em implantação de uma grama sintética, né? Isso também, pedido da população que frequenta ali. É uma praça que tinha um fluxo grande de pessoas, de crianças, que brincam no fim da tarde. O futebol, tem o campinho de areia também, que precisa de uma iluminação um pouco melhor. É uma questão de qualidade de vida, prática de esporte, talvez converte até em saúde pública. Então, peço que o nobre secretário observe com carinho as duas indicações lá. Seria isso. Muito obrigado. Senhor presidente, o vereador Ivanildo Kerkhoven está escrito. Concedo a palavra ao vereador Ivanildo. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, munícipes aqui presentes, pessoal do tutelar, secretário de governo, Maurício Quaresmin, e Silvério também acabou saindo ali. Eu queria comentar a respeito daquele acidente que aconteceu sábado à noite. Ali é um lugar 60 por hora é a placa. É o máximo, não é o mínimo que o pessoal tem que andar. E eu lembro, inclusive, que o prefeito foi esse tempo atrás para Curitiba e pediu que se fizesse uma passagem elevada em frente a laticínio.
E por ser estadual, até agora não tivemos uma resposta, mas eu até sugeria melhor, por que não tentar fazer essa rodovia municipal? Aí nós podemos fazer as lombadas necessárias, porque ali o pessoal exagera mesmo. Ali, por Deus do céu, mora ali, tem cara que passa 200 por hora. E ali nós temos laticínio, várias empresas ali como Juca Lindner, tem o... Bom, enfim, tem várias empresas, tem a Cimalta, tem todas as empresas ali. Vai sair o mercado da Cevale. Então eu já até falo, na indicação da semana passada eu sugeri pôr câmeras na entrada ali. Mas se colocar a câmera ali, vai voar. Então tem que primeiro pôr uma proteção ali, fazer um guarda-reio, ou pôr umas manilhas ali cheio de areia, porque quem quer bater, que bata. Mas não estraga os postes de iluminação pública e deixa metade da cidade sem luz no final de semana. Né? Quem quer se matar, se mata, porque a placa lá, em frente à laticínio é 40 por hora. Mas é 40 por hora e depois é 60. Mas é o limite máximo, não é o limite mínimo. Então peço ao prefeito que ele olhe com carinho para nós daquilo ali, que eu sei que nós não podemos mexer por ser uma rodovia estadual, mas eu sei que ele fez o pedido lá no estado, que eu vi no dia que ele publicou a matéria, que ele pediu uma passagem elevada, mas se nós conseguíssemos fazer aquilo lá municipal, nós poderíamos mexer. Sim, senhor presidente. Agradeço as palavras do vereador Ivanildo. Senhor presidente, não há mais inscritos para o pequeno expediente. Como não há mais vereadores inscritos para falar no pequeno expediente, concedo espaço aos vereadores inscritos para falar no grande expediente. Senhor presidente, está inscrito o vereador Donaldo Selling. Concedo a palavra ao vereador Donaldo. Senhor presidente e demais nobres vereadores, munícipes aqui presentes, meu boa noite. Eu quero falar um pouco das minhas indicações, vou falar de duas, a terceira vou deixar de fora, porque eu vi um movimento, talvez tenha feito no lugar que alguém já tenha feito ela no passado, então, se caso depois eu ver isso, eu retiro ela, sem problema algum. Mas sobre a remodelação das avenidas ali, é interessante, já também vem de encontro ao incidente que aconteceu, que o nobre vereador Jacaré estava falando. Uma rotatória ali ficaria bonita, segura, interessante para o município, porque tem espaço, são encontros de duas avenidas, né, duplas, e poderia ser colocado no meio um monumento ligando Maripá às nossas culturas para o mundo. Então ficaria muito bonito, é um centro bonito, uma passarela elevada ali dos veículos passarem devagar e uma rotatória. Tem espaço, então que o prefeito olhe bem por aquele para dar uma melhorada naquele encontro de avenidas. Também sobre a coberta para os colégios, é que nesses dias de chuva, eu tenho um menino também que estuda no distrito, e você vai pegar a criança com essa chuva, ela se molha quando entra no ônibus, quando chega no colégio, quando vai para casa tudo bem, chega em casa troca de roupa, mas quando elas chegam, ficam na rua. Então se colocar uma coberta, eu já vi esses cobertos em outros colégios, moderno, simples, mas moderno, de um lado ao outro uma cobertura simples, barata, que realmente vai atender todas essas crianças, porque se molham muito quando está descendo o ônibus e os pais daí não tem como encostar o carro perto, porque fica os ônibus, encosta do outro lado. Até aguardar para ver se vem carro ou não, as crianças se molham. Então seria interessante pensar também numa cobertura para essas crianças que dias de chuvas têm que descer e subir do ônibus. Também quero parabenizar o prefeito pelas obras que vem fazendo, o início dessa secundária aqui. E digo mais, eu acredito que quando um advogado tem uma tese para defender uma pessoa de bem, faça uma tese e se sobressai sobre promotoria pública, ele tem que ser exaltado, porque ele fez um trabalho diferenciado. Não é porque não podemos parabenizar isso ou aquilo que vamos ficar quieto. Eu nunca fiquei.
Eu acho que a gente tem que falar quando a obra é bem feita, quando está executando várias obras, dividindo bem os recursos do município. Temos que parabenizar, sim. Mas também, se errar, virmos aqui cobrar. Nós não podemos deixar de fazer isso, porque é uma motivação, é uma força a mais que nós estamos dando para o Executivo, para o Prefeito. Falei bem do Bento Maria, como também critiquei algumas obras. Já falei do Rodrigo bem, como critiquei alguns projetos. É assim que tem que ser. Me concedem uma parte? Concedo, seu vereador Almir. Primeiro, boa noite, presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa e todos que vierem aqui para participar dos trabalhos dessa casa. Esse negócio de não dar parabéns ao prefeito, eu não vejo nada de estranho. Eu dou os parabéns pelo trabalho do prefeito, sim, e pela boa parceria que ele tem com os vereadores, né? Quando merece parabéns, é parabéns. Isso não quer dizer que nós devemos de aprovar todos os projetos que vêm nessa casa, né? O que eu acho estranho é uma hora só parabéns e outra hora só críticas. Isso que eu acho estranho. Mas devemos de respeitar a opinião de todos. Era isso. Obrigado pelas palavras, vereador Almir. Então, realmente, eu parabenizo, sim, vou continuar parabenizando, porque até agora tive poucos motivos para criticar o Executivo. E espero que continue assim, que eu possa vir aqui toda segunda-feira falar bem dele. Também quero falar da minha viagem para Curitiba, que tive na semana passada. E o nosso município, por ser muito bem organizado, de longos prefeitos, não só de um, você me fala, tem que falar bem dos que fizeram bem, e quando fizerem mal, falar mal também. Nós perdemos um fundo de 5 milhões e meio para asfalto urbano, porque nós não temos ruas para asfaltar, porque tem que ser de base, não é recap, a fundo perdido. Então, assim, por ser uma cidade já bem adiantada, bonita, muito bem organizada, por nossos prefeitos e as câmaras que se passaram, nós perdemos. Mas, por ano que vem, é para ter o mesmo fundo, em conversa com o deputado que estive com ele, para ano que vem, asfalto rural. Aí, realmente, vai ficar bom, porque como a cidade, as 3 cidades estão todas asfaltadas, e um valor desse de 6 milhões para ano que vem, a fundo perdido, é fantástico. Então, é um programa do governo, porque hoje, eu acredito que venha porque o nosso prefeito é da base do governo, certo? Temos deputados lá para nos representar. Então, espero que venha para ano que vem esse fundo que dá para fazer muita coisa. Também encaminhei vários ofícios aos deputados. Vejo aqui, talvez algumas críticas, quando as pessoas fazem indicações, de obras e mais obras e mais obras. Eu não vejo por que criticar quem fez 20 quilômetros de pedra ou de asfalto. Só que assim, talvez cada nobre aqui tenha apoiado um vereador estadual, se perdeu com o estadual, tem o seu federal, ou um senador. Então também eu acho louvável que vamos atrás de recursos também, desses deputados, porque eles têm as emendas parlamentares deles, que eles podem nos ajudar. E, consequentemente, nós podemos ajudar o Executivo e o povo de Maripá. Então, fiz o Calçamento de Pérola, que é uma novela, de anos lutando com aquilo. O ano passado, o deputado Gugu Bueno depositou um dinheiro, mas não entra em acordo entre projeto de Estado com os custos que são daqui, e o dinheiro foi perdido. Agora estive de novo lá, e é uma briga grande, que o Colégio de Pérola ele não tem calçamento. As crianças têm que andar ao redor na terra, no barro. Nos dias de hoje, quando você fala em subir para a lua e tem que andar no barro aqui, chega a ser triste. Então, passei o ofício para o deputado, e ele ficou de ver se realmente esse ano sai aquela obra também com papel independente, como também pedi equipamentos já para o novo pátio de máquinas em Pérola Independente. Solicitei caminhões, máquinas, espero também que o deputado
que eu fui solicitar a ajuda dele, ele tenha compreensão e nos mande. Mas também participei de um curso, eu mais o nobre vereador Almiro e Jacaré, de novo modelo de licitação, que a partir do 1º de abril, todos os municípios terão que implantar. Foi um curso fantástico, porque eu, como secretário, que já fui, nesse município participei e vi coisas que você fala assim, é inacreditável em sistema de licitação. Não é o culpado executivo. São as pessoas que chegam em frente, 5, 10 pessoas para participar de uma licitação, quando entra para dentro é 2, 3. Lá fora, independente de prefeito ou não, as coisas já se resolvem. Agora, por meio tudo eletrônico, ninguém sabe quem está disputando. Então, assim, a concorrência vai ser saudável. Também tem outra forma na licitação, que é credenciamento. Se o prefeito quiser optar por isso, um exemplo, panificadora. Se ele quiser credenciar as panificadoras do distrito e ele colocar o preço num pastel, ele fala, paga 50 centavos nesse pastel, quem quiser participar do município por esse preço, vai vender o pastel para o município. Mesmo que tenha 2, 3, o prefeito tem que pegar de um primeiro, depois do outro e sucessivamente. Então, o município vai ganhar com isso. Não precisa vir gente de fora, que eu sei que vem de fora, faz mais barato. Se eles daqui não pegam, porque não compensa, vem um de fora e o município não pode fazer nada. Então, realmente, foi um curso fantástico, que a partir do 1º de abril, tudo vai ser diferente nessa nova lei de licitação. E uma coisa interessante que eu também fiz questão de fotografar no curso lá, é sobre compras de luxo. Teve tantas palavras lá que eu até fiquei rindo do professor, falei, podia abreviar lá, que o cara não pode comprar uma lagosta, né? Entendeu? Mas coloca um monte de palavra bonita lá, que nem eu dá trabalho para ler, nem quis me atrever. Mas então agora você fala assim, a Câmara de Vereadores aqui não vai poder comprar um exemplo, uma Hilux, certo? Porque teria que justificar demais, que tem que ter barras, tem que subir em coqueiro. Então não vai mais aceitar coisas de luxo, certo? É o essencial. Então nessa nova licitação, nesse novo método que o governo implantou, que já vem lá de trás, que é só para dia 1º agora ser colocado, é interessante. Então você não vai mais poder comprar vinho de Portugal, você vai comprar um vinho nosso. Se alguém compra vinho para atender alguns coligados. Então, interessante, a lei ela veio e espero que ela seja bem praticada nesses moldes aí. Também, para encerrar minha fala, eu recebi muitas críticas e concordo com todas elas sobre a nossa cobrança de energia pública. Eu já questionei isso já no passado, volto a questionar aqui. Esse sistema, esse método, ele está, no mínimo, desigual para as pessoas. É uma cobrança que quem colocou energia solar, ele já colocou uma energia solar, um exemplo, para ele ter economia na energia. Tá, ele instalou a energia solar, o custo dele é só uma taxa. Só que aí o que acontece? Ele deixa a televisão ligada, ele tem um ar-condicionado a mais, que ele ficava no calor, com aquele ventiladorzinho, agora ele coloca um ar, certo? Ele deixou uma lâmpada ligada, por segurança mesmo, da casa, ao redor, e o relógio continua andando. Ele não paga a energia, mas a pública conta no gasto. E aí quem tinha a casa sem energia solar e colocou a casa de energia solar, hoje ele está pagando o dobro. Quem pagava 40 está pagando 80. A forma está desleal. E a mesma, sempre cito aqui alguns exemplos, a minha casa comparando com o prédio ao lado, que é uma panificadora. Ela não tem culpa dela estar com o negócio dela, ela está lá a trabalho, ela precisa daquele serviço. Eu pago em torno de, agora eu pago um pouco mais, mas pagava R$40, ela pagava 170, porque ela consome mais energia, na mesma lâmpada. É uma lâmpada só para eu e para ela. Então, isso está errado. Outro exemplo que eu cito, quem tem 2 padrão de luz, uma casa, um comércio na frente, ele paga 2 vezes para a mesma lâmpada.
Então nós temos que rever uma taxa única, fixa, mas não tem condições de você fazer isso. Você não pode hoje ter um bem melhor para você, para a sua família, e você não adianta colocar energia solar que você vai pagar mais na energia pública. Então, temos que rever essa cobrança. Fica aí para o aviso para o nosso prefeito, que eu sei que ele vai pensar nisso, que ele está fazendo um bom trabalho, entendeu? Numa saída para a situação que muita gente reclamando, que colocou para economizar e estão gastando com energia pública e a mesma lâmpada, não se colocou mais uma, está pagando o dobro para a mesma lâmpada. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Agradeço as palavras do vereador Donaldo. Senhor presidente, não há mais inscritos. Como não há mais inscritos para falar no grande expediente, convido nesse momento a primeira secretária, a vereadora Rosângela Krieger, para fazer a leitura da matéria constante em pauta da ordem do dia da presente sessão ordinária. Em turno único de discussão e votação, o requerimento do Executivo Municipal para tramitação em regime de urgência do projeto de lei ordinária número 05/2023. Portanto, está em discussão o requerimento do senhor prefeito municipal para tramitação em regime de urgência do projeto acima mencionado. Em votação. Quem concorda, permaneça como está, ao contrário, se manifeste. Está aprovado. Encaminhe-se às comissões de legislação e redação e da ordem econômica e social para exararem seus pareceres. Em turno único de discussão e votação, o requerimento do Executivo Municipal para tramitação em regime de urgência do projeto de lei ordinária número 07/2023. Portanto, está em discussão o requerimento do senhor prefeito municipal para tramitação em regime de urgência do projeto acima mencionado. Em votação. Quem concorda, permaneça como está, ao contrário, se manifeste. Está aprovado. Encaminha-se às comissões de legislação e redação e da administração tributária, financeira e orçamentária para exararem seus pareceres. Em turno único de discussão e votação, o requerimento do Legislativo Municipal para tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 01/2023. Portanto, está em discussão o requerimento do Legislativo Municipal para tramitação em regime de urgência do projeto acima mencionado. Em votação. Quem concorda, permaneça como está, e ao contrário, se manifeste. Está aprovado. Encaminha-se às comissões de legislação e redação e da administração tributária, financeira e orçamentária para exararem seus pareceres. Em turno único de discussão e votação, o requerimento do Legislativo Municipal para tramitação em regime de urgência do projeto de lei ordinária número 02/2023. Portanto, está em discussão o requerimento do Legislativo Municipal para tramitação em regime de urgência do projeto acima mencionado. Em votação. Quem concorda, permaneça como está, ao contrário, se manifeste. Está aprovado. Encaminha-se às comissões de legislação e redação e da administração tributária, financeira e orçamentária para exararem seus pareceres. Em turno único de discussão e votação, a emenda modificativa número 01/2023, de autoria da Comissão de Legislação e Redação, que modifica o artigo 2º do projeto de lei ordinária número 02/2023 do Poder Executivo Municipal. Portanto, está em discussão a emenda modificativa número 01/2023. Com a palavra, a vereadora Andréia. Uma boa noite aos colegas vereadores, boa noite a quem nos acompanha pelas redes sociais e quem está aqui presente. Enquanto presidente da mesa de Comissão de Legislação e Redação, só gostaria de pontuar que a gente sugeriu essa emenda modificativa, considerando que é necessário um prazo para que as pessoas possam estar se preparando, porque o projeto ele solicita como requisito a candidatura do Conselho Tutelar que se tenha curso superior, ensino superior. Então, e como
está previsto para esse ano ter concurso, então as pessoas deste ano não poderiam entrar nesse quesito caso não tivessem a formação em curso superior. Com essa emenda, se tem um prazo para se poder adequar a esse requisito de ensino superior. Então, a Comissão de Legislação e Redação propôs essa emenda. Dessa forma, essa lei passa a vigorar a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Então, só para esclarecer a emenda, não sei se o colega Soimar tem alguma coisa a contribuir também, mas a princípio seria isso. Muito obrigada, senhor presidente. Agradeço as palavras da vereadora Andréia. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Ivanildo. Eu seria contrário, mas porque nós tivemos a reunião com o pessoal do Conselho e eles mesmos sugeriram que a partir de 2024 daria tempo deles se formar. Como a nobre colega falou, concurso, mas é a eleição, né? Mas tudo bem. Então eu voto favorável por causa do acerto que eles concordaram, somente por isso. Agradeço as palavras do vereador Ivanildo. Continue em discussão. Com a palavra o vereador Edio. Senhor presidente, no início também a gente questionou, né, essa exigência da formação, que seria difícil, né, para o nosso município, pessoas com formação já de imediato, para concorrer a esse cargo. No final, então, a gente está de acordo. Eu só não sei se o tempo é hábil, que nós temos o quê? 9 meses para essa lei entrar em vigor. Ela entra dia 1º de janeiro de 2024. Então, nós já estamos em março. Quer dizer que nós temos 9 meses para essas pessoas, né, se profissionalizarem para que possam. Então, não sei se o tempo... A eleição é esse? A eleição é esse? Ele vai valer para a próxima eleição. Vai valer. Tá ok, então. De acordo. Agradeço as palavras do vereador Edio e concedo a palavra ao vereador Almiro. Eu estava ouvindo o Edio. Então, é 2024, mas o concurso é 2023, esse ano, né? Então, começa a valer de 2024. Agradeço as palavras do vereador Almiro. Continue em discussão. Agradeço a contribuição dos vereadores. Em votação, quem concorda permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado. Anexa-se ao projeto de lei ordinária número 02/2023 como parte integrante do mesmo. Em turno único de discussão e votação, a moção de pesar número 01/2023, de autoria de todos os vereadores pelo falecimento do ex-deputado estadual Duílio Genari. Portanto, está em discussão a moção acima mencionada. Com a palavra o vereador Edio. Senhor presidente, quero deixar as minhas condolências à família Genari. Se teve um político honesto, certo, coerente, parceiro, esse deputado foi uma pessoa dessas. Com sua simplicidade, mas com certeza com o melhor dom que as pessoas podem ter, principalmente sendo político. A honestidade, a integridade e sempre com a verdade. Então, não é por acaso que Duílio Genari, ele teve título de cidadão honorário,
que aqui eu acho que 6 ou 7 municípios da região aí. Isso não é por acaso. Não é para qualquer um também. Então, uma pessoa que a gente conheceu ao longo do tempo, conviveu muito com o deputado, reuniões, Curitiba, no seu gabinete. Então, eu só tenho que me espelhar como exemplo de homem, de cidadão, e um exemplo a seguir na carreira política. Seria isso, obrigado. Agradeço as palavras do vereador Édio. Continue a discussão. Então, fica as condolências da Câmara de Vereadores de Maripá, à família do ex-deputado Duílio Genari. Segundo relatos e estatísticas, uma figura pública fundamental para o desenvolvimento do oeste do Paraná. Que Deus conforte aos familiares e amigos. Em votação, quem concorda permaneça como está e ao contrário se manifeste. Está aprovado, encaminhe-se como requer. Em primeiro turno de discussão e votação, com os pareceres favoráveis das comissões competentes e já com a emenda aprovada, o projeto de lei ordinária número 02/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração da lei número 794, de 29 de outubro de 2010, para estabelecer o ensino superior como requisito à candidatura para o Conselho Tutelar. Portanto, está em discussão o projeto de lei número 02/2023. Em votação, quem concorda permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado, baixe-se a ordem do dia da próxima sessão. Em primeiro turno de discussão e votação, com os pareceres favoráveis das comissões competentes, o projeto de lei ordinária número 03/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a fixação dos subsídios do Conselho Tutelar. Portanto, está em discussão o projeto de lei número 03/2023. Em votação. Quem concorda permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado. Baixa-se a ordem do dia da próxima sessão. Em primeiro turno de discussão e votação, com os pareceres favoráveis das comissões competentes, o projeto de lei ordinária número 04/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2023 e da outras providências. Portanto, está em discussão o projeto de lei número 04/2023. Em votação, quem concorda permaneça como está e ao contrário se manifeste. Está aprovado. Baixa-se a ordem do dia da próxima sessão. Senhor presidente, não há mais matéria em pauta na ordem do dia da presente sessão para apreciação. Como não há mais matéria em pauta da ordem do dia da presente sessão para discussão e votação, concedo nesse momento espaço destinado aos vereadores inscritos para falar nas comunicações parlamentares. Senhor presidente, a Vossa Excelência está inscrito. Novamente, boa noite a todos. Gostaria só de fazer o aproveitamento do espaço para reforçar os convites já lidos na pauta da sessão de hoje, a pedido das pessoas. O primeiro seria para esse concurso literário, né, da ALOP, que tem como objetivo incentivar a cultura e a escrita mesmo, né? E eu só queria frisar que um dos jurados do concurso é o Marcelo, que é servidor aqui da Câmara. Então, acho que é importante, sim, para quem gosta da escrita participar, tem um prêmio em dinheiro, isso fomenta a cultura e realmente a prática da escrita. E o segundo seria para esse Encontro Municipal de Mulheres de 2023, seria no dia 8 de março, aqui no pavilhão da Igreja Católica. É um evento grandioso, bem elaborado, que vem crescendo a cada ano. Se não me engano,
ano passado teve mais de 800 mulheres presentes. Isso aí mostra a força que a mulher tem aí dentro da nossa comunidade. E fazer o convite para os vereadores para a abertura dos Jogos Municipais do Indústria e Comércio, sexta-feira, às 19 horas, tem 10 equipes masculinas e 4 femininas. Então, acho que é importante também a participação de todos aí na prática de esportes, e parabenizo ao departamento pela organização de mais um evento. Seria isso. Muito obrigado. Senhor presidente, não há mais inscritos para falar nas comunicações parlamentares. Como não há mais inscritos para falar nas comunicações parlamentares, agradeço a presença e a colaboração dos senhores vereadores, das autoridades, da imprensa e do público em geral, e agradecendo a Deus por nos ter iluminado nos trabalhos da presente sessão, declaro encerrada a mesma. Sala das Sessões, em 6 de março de 2023. Obrigado.